Neste momento, eu gostaria de passar a palavra para o coordenador do NAB, professor Raimundo Nonato Damasceno. Boa tarde. Eu agradeço a presença de vocês todos aqui e vou pedir desculpa, mas eu vou fazer minha apresentação, de certa forma, apoiado numa apresentação de slide, até para me pautar essa minha apresentação, para não sair muito fora do roteiro. O NAB, esse prédio singular, menos majestoso, mas mais singular, ele tem um simbolismo que reflete a filosofia dele. Quando se entra no prédio do NAB, vocês são acolhidos por uma generosa marquise. Isso quer dizer que vocês são bem-vindos, que a pessoa é bem-vinda aqui. A primeira palavra do NAB que ele passa é de acolhimento. Isso não é de propósito, foi feito assim. O arquiteto Gustavo está ali, todo esse foi um conceito que foi discutido. A segunda coisa, vocês veem nos pilotis umas colunas muito parecidas, insinuando as colunas jônicas e dóricas gregas. Isso quer dizer solidez, que a gente deve pisar com solidez. Mas entre as colunas existe uma ligação. O símbolo disso é que ninguém é forte por si, que a união faz a força. E se vocês se projetam mais na direção da Bahia, vão ver o infinito. Então está feito o quadro. O NAB é generoso, é acolhedor, ele passa firmeza, ele transmite solidariedade. E ele quer dizer que devemos olhar ao infinito com os pés no chão. São as colunas. O logo do NAB também tem todo um simbolismo que está dentro, consonante com a filosofia dele. Eu devo dizer que a autora foi a professora Rosa Benevento, que se encontra aqui. Nós trabalhamos durante 3 anos. E vocês, nesse logo, tem 5 segmentos. Um significa o sol. A energia que vem da terra vem do sol. Aí tem o mar. E tem a terra, aliás, tem o verde, que significa as plantas, a conversão da fotossíntese em energia, e tem o mar e o petróleo. Então está feito o ciclo do petróleo, e que ele pode ser visto em sentido tanto contrário ao ponteiro do relógio, quanto em sentido ao ponteiro do relógio. Ele é também cinético. Essa espiral significa movimento, mas é uma figura aberta. A espiral é aberta, não é fechada em círculo. Ele quer dizer que está preparado para crescer infinitamente. Então o NAB é como um sistema de fronteiras abertas. Pode crescer sempre. A luta, eu vou passar agora à questão da institucionalização. Como começou o NAB? Qual é a gênese do NAB? Começou dentro da rede de gerenciamento de água. A Petrobras, àquela época, 2006, estava criando as redes por conta de uma portaria da ANP, e uma das redes temáticas era de água. Essa água a que o NAB se refere, embora dentro da espiral ele pode se referir a qualquer água, mas essa é a água da produção do petróleo. Essa água da produção é uma mistura da água de formação junto com a água do mar. Então o NAB tem principalmente como uma finalidade principal, aliás, a finalidade principal do NAB é gerenciamento em campos de petróleo. E basicamente também incrustação. Então, quando nós ganhamos esse projeto, o professor Cláudio, o doutor Cláudio, está aqui desde o início, Cláudio Furtado, foi ele que negociou com a gente na época. Nós ganhamos esse projeto, a doutora Carmen também está aqui, ajudou muito. Nós ficamos deslumbrados, porque ganhamos uma verba, naquela época,
generosa para os pesquisadores. Professor Roberto Salles, naquela época não havia verba para nada, as universidades estavam estranguladas. E entusiasmado, eu fui falar com a professora Aidil. Professora Aidil, uma sábia aqui da UF, falou assim: professor, muito bem e parabéns, mas uma coisa eu lhe digo, institucionalize o NAB, caso contrário ele vai estar sujeito às injunções conjunturais, todo tipo. E foi o que fizemos. Nós percorremos todos os caminhos da institucionalização do NAB. Professor Gilberto, professor Roberto Salles, o Roberto Carlos, Cícero, professor Cícero na época, e depois quem institucionalizou oficialmente foi o professor Roberto Salles com a portaria. Mas hoje o NAB está institucionalizado como um núcleo, que é um órgão suplementar da universidade que se reporta diretamente à reitoria. Depois tivemos o passo seguinte, foi fazer um projeto. Aí descobrimos, por informações, o Gustavo Martins, que está ali fora, que está ali atrás, e o Gustavo trabalhava com esses projetos conceituais, abraçou a ideia. Hoje, por coincidência, nós o encontramos e, por competência, hoje ele é professor da UF, da Escola de Arquitetura. Então, nós trabalhamos em 4 conceitos. O NAB teria que ser economicamente viável. Não adiantava pensar no melhor projeto se a Petrobras não me dava dinheiro para aquilo. Então, economicamente viável na construção e na manutenção. Não adiantava a gente fazer uma obra-prima e depois ser difícil manter. A segunda coisa que deveria ser funcional, atender aquilo a que ele se propunha, que é ser uma instituição de pesquisa e de desenvolvimento. O terceiro conceito foi que ele fosse ambientalmente sustentável. Vocês vão ter ocasião de ver em visitas guiadas, que nós convidamos para, logo depois daqui, visitar o NAB em grupos. Vocês vão ver que ele tem laboratórios bem concebidos, não caros, bem concebidos. Ele está ambientalmente sustentável no sentido de ter ventilação cruzada, de ter... Aqui, dificilmente se exige ar-condicionado. Só se for por uma exigência legal, mas não há uma necessidade de ar-condicionado. Ele tem uma ventilação natural. Ele é todo claro, para aproveitamento da luz. E também o quarto conceito foi o de design arquitetônico. Vocês julguem se o NAB está feio ou está bonito, é só isso. Mas uma coisa é certa, por coincidência, esse mês, o NAB foi escolhido, esse prédio, como um dos melhores projetos do Brasil do ano passado. Concebido como uma instituição de pesquisa. E aí, eu devo me remeter em que ele é inovador. Ele é inovador numa coisa que tem 200 anos. Há 200 anos atrás, houve uma grande discussão na Alemanha. Aí eu menciono alguns grandes filósofos, como Immanuel Kant, como o Schelling, como o Johann Fichte, e, sobretudo, com o Wilhelm Helmholtz, que foi o fundador da Escola de Berlim. Naquela época se discutia o que se deveria ensinar na universidade. Ora, até aquela época se ensinava o saber consagrado. Se lembram que desde a Idade Média tinha o quadrivium, o quadrívio, que era ensinar 4 matérias: aritmética, geometria, astronomia e música. Isso vem mais ou menos se mantendo. Aí o Immanuel Kant e esses filósofos mudaram. A universidade tem que ensinar a fronteira do conhecimento. Aí nasce a instituição de ensino e pesquisa. Depois os americanos colocam a extensão, que não é nada de benemérito, essa coisa toda não. A extensão é aquilo que a sociedade quer. Pois bem, hoje, entrando nesse centro aqui, eu vejo, é uma homenagem ao Fichte,
ao Helmholtz, ao Schelling, aí, por que não dizer, ao Immanuel Kant. Quando eu passar aqui dentro, eu vou sentir essa atmosfera e vou dizer assim, vocês estão sendo homenageados aqui com o NAB. Então, isso aqui, nós introduzimos mais um conceito que estamos introduzindo no NAB. Ele é de pesquisa, extensão, inovação e de, por que não dizer, de ensino, porque nós vamos pegar... Olha, eu fiquei entusiasmado. Eu vi um estudante, nós compramos aqui equipamentos de última geração. Então, temos o MEV, microscópio eletrônico de varredura. O microscópio que nós temos aqui, ele permite quase você ver uma molécula, 8 nanômetros. E eu vi um aluno de graduação, lá com o professor Anderson, no aparelho, analisando aquelas coisas. Isso é o sonho de qualquer universidade. Isso é o sonho de qualquer aluno. Talvez eles não tenham a dimensão de quanto esse NAB vai ser grandioso para eles. E vai ser oportuno. Nós temos um compromisso com a excelência. Esse auditório que está aqui é um exemplo da nossa busca da excelência. Nós não vamos fazer restrição. Nós vamos querer que o aluno saia daqui dizendo: eu tenho orgulho da UF, eu tenho orgulho do Brasil. Obrigado. Chega de dizer aquelas reclamações, aqui não vai ter queixa. Professor Roberto, eu acho que isso é uma consagração. Foi o grande patrono do NAB, o professor Roberto, deu apoio total, sempre, o tempo todo. Pode dizer, o NAB pode ser um orgulho que marcou a sua administração, Nós não vamos fazer concessão nem com... Aqui vai ter métodos e procedimentos. O aluno vai entrar no laboratório sabendo o que quer. E nós... Tem uma coisa que eu queria dizer, essa eu já estou dizendo, está um pouco escondido aqui, mas eu vou dizer, um pouco dirigindo aos meus amigos da Petrobras. Disse, as universidades são muito boas, mas elas são pouco eficientes. Não é verdade. Todos vocês tiveram uma universidade por trás. O doutorado de vocês foi feito dentro de uma universidade e eu lhe garanto, o tempo da universidade foi o tempo que vocês tiveram mais pressão e trabalharam com mais eficiência. Porque a universidade cobra no mestrado, no doutorado, tem prazo, tem uma tese, um aluno que vai trabalhar, por exemplo, em incrustação, ele tem 2 anos para fazer o mestrado e 3 a 4 anos para fazer o doutorado. Então, para que pressão maior do que essa? Então, é uma injustiça se dizer isso. Eu faria as redes de tecnologia, as redes temáticas. Foi um grande recurso aportado para as universidades e para as instituições de pesquisa. Está muito certo e vai ser a melhor coisa, custo-benefício que vocês podem ter. Nós vamos colocar aqui, eu peço que o Anderson, eu estou saindo completamente do script, nem estou obedecendo, que eu acho uma chatice negócio de apresentação de PowerPoint, mas vê se você volta para os objetivos da nossa... Eu estou sendo avaliado aqui. O NAB vai ter plano de gestão, vai ter código de ética, código de honra. Os alunos lá vão ter código de honra, e todos os professores. Obrigado. E no plano de gestão, está dito, cada função ali, cada pessoa, o coordenador vai ser avaliado. Hoje é a minha avaliação. Eu coloquei no projeto da Petrobras, colocamos juntos, Carmen está ali, e nós colocamos juntos, alguns objetivos. Você localiza os objetivos do projeto de incrustação? É a quarta, quinta. Mas vamos comparar, vamos cotejar. O Brasil perdeu o costume de se faz uma proposta e depois não se vê. Eu tenho em casa gravado a entrevista do professor Roberto Salles, quando ele era candidato na primeira eleição. Aí ele até me manda, Damasceno, que eu quero ver. Eu vou lhe mandar um dia. Mas ele até ultrapassou, porque houve essas dos prédios e tudo, foi isso aí. Não tô, que eu passei por todos esses
reitores aí que estão aí, olha, estão todos nos honrando esses reitores. O NAB, vejam bem, vocês, a gente não fez o NAB a partir do zero. Nós fizemos o NAB porque fomos escolhendo o melhor que tinha da universidade. Isso é uma síntese de cada uma da administração de vocês. Eu tive ocasião de passar no exterior, a universidade me deu essa oportunidade. Então, eu fui ao exterior, morei no exterior, fui à Alemanha, Universidade de Tübingen, onde o filósofo que eu citei, Fichte, foi colega do Weber, universidade que tem mais de 600 anos, com o professor Bayer. O professor Hoffmann foi o coordenador desse convênio, de grande lucro para a UF. Pois bem, o professor Bayer inventa, nos anos 80, o petróleo verde. Ou seja, capaz de transformar qualquer biomassa, pode ser lodo de estação de tratamento de esgoto, por um processo pirolítico, converte em um óleo muito parecido com o diesel. Nós fizemos esse acordo com o professor Bayer nos anos 80, o professor Gilberto está aqui, e nós ele já faleceu, e nós aqui da UF somos o grupo mais forte academicamente nessa área de combustível de segunda geração, BTL, Biomass to Liquid. Graças ao professor Bayer, nós estamos aí, professor Roberto, tem que arranjar um lugar onde a gente vai colocar esses reatores, porque a gente está saindo dali, do Valonguinho, vamos sair rapidamente, porque nós vamos cumprir o trato, mas tem um reator lá que faz petróleo, que já estudamos todas as biomassas brasileiras com ele, quase todas, e ele não pode ficar sem produzir. Instalamos na Estação da Alegria uma estação de tratamento de conversão do lodo em biocombustível, está lá, na Estação da Alegria. Então, o NAB, esse B do NAB de biomassa tem a ver com isso aí. Aqui, apresentação, desenvolvimento e competência própria brasileira na área de incrustação química. Economia de custo na área de produção de petróleo. A incrustação é como, o professor Rogério Benevento, ex-reitor da UF, é médico, vou lhe dizer que a incrustação é como o colesterol nas veias. Ele entope a tubulação, aquela precipitação química do encontro da água do mar, para dar pressão, com água de formação, vai formar uns compostos químicos que entope. Então, são milhões de dólares que se perde à indústria petrolífera. A minimização de impactos ambientais, o desenvolvimento de produtos inibidores de incrustação, que a Petrobras atualmente importa ou compra de empresas multinacionais, e contribuir para o país atingir e manter a autossuficiência em petróleo e gás. Melhoria do aparato de infraestrutura e recursos humanos de P&D no país. Eu vi hoje uma entrevista da presidente da Petrobras, Foster, que estudou aqui na UF. Ela estava preocupadíssima, disse, eu não vou comprar componente nacional, eu quero é produzir petróleo. Por isso que em 2006, nós dissemos, é contribuir para a produção de petróleo. E vocês estão absolutamente certos, podem levar para a presidenta da Petrobras. Ali na UF, nós vamos dar uma grande contribuição. Nós somos a instituição mais próxima do campus, de campus ali, onde tem o campus. Mas nós temos a companhia aqui na rede, que isso é muito bom, que são os nossos colegas institucionais, nossos colegas da UFRJ. Eu sou amigo de todos eles aqui, gostaria que até tivesse mais gente. Mas cadê o meu amigo Cajaíba? Levanta a mão, professor Cajaíba. Está aí. Está faltando o Pociano. Também tem outro, isso aí. Bom, eu estou me prolongando. Eu quero dizer... Queria lhe ditar. Certo. Eu aprendi também que esses microfones a gente tem que falar com 2 centímetros de frontal. Não dá problema. Aprendi recentemente. Aliás, a gente é um eterno aprendiz. Eu aprendi, fui aprendendo, e aqui fui... Isso aqui não tem nada original. Fui vendo e fui colocando, e a gente foi colocando.
e fui fazendo isso mesmo, e a vida é isso mesmo. Quando a gente morre, é uma biblioteca que se acaba. Horrível. Esse também não é meu, não. Esse é um ditado que eu ouvi dizer que é africano. Mas a gente aqui, então, não pode deixar essa biblioteca. A aposentadoria é uma tragédia, porque quebra o elo entre o jovem e aquela sabedoria que estava acumulada do livro. Por isso é que instituições como a ASP são tão importantes aí, essas que procuram criar isso aí. Agora, deixa eu falar aqui uma coisa, é o seguinte, o NAB nasce num momento tão bom, eu acho que isso aqui, esse prédio que não vai ser, eu sou o elo mais fraco da cadeia, pode ter a certeza. Vocês são fortes. Os que vêm depois, os jovens, eu sou o mais fraco. Mas uma coisa é certa, aqui dentro vai ser uma instituição com espírito, com alma. 200 anos de um Fichte, de um Helmholtz, e de um Einstein, e de outros. E de outros que ajudaram a construir essa universidade, vocês que ajudaram a construir. Mas o que é o privilégio? O governo brasileiro criou agora um programa, Ciências Sem Fronteira, que ele quer trazer gente de fora. O professor Roberto já disse, olha, Damasceno, o que você precisar, seja um prêmio Nobel, se for bom na área, a UF traz. Então, qual é o cenário que eu imagino para cá? Isso aqui vai ter tanto seminário de altíssimo nível, isso aqui vai ser usado para a Petrobras, nós não fizemos um espaço de ninguém, isso aqui não é um auditório, isso aqui é uma sala multiuso, em 5 minutos a gente converte isso em outro formato, e queremos que isso aqui tenha cultura, tenha seminário, ali ali ao lado do NAB, nessa sala aí, nós vamos ter o web rádio, nós vamos ter a rádio NAB, o sistema de sonorização do NAB, uma coisa que vocês vão se surpreender. Porque eu aprendi uma vez ouvindo o Betinho, um sociólogo, ele falou a seguinte frase que eu nunca esqueci. Falou para a plateia, informação não é poder, comunicação é poder. Aí eu aprendi isso aí. Por isso é que aqui no NAB vai ter comunicação. A rádio NAB vai ser ouvida no mundo todo. Nós fizemos um convênio com a Cisco, não do Brasil, mas dos Estados Unidos. Eles vão colocar aqui o sistema moderno chamado WebEx, que vai permitir que eu converse com teleconferência, com videoconferência com o mundo todo. Então a gente pode fazer videoconferências. Eu posso reunir com o pessoal da Petrobras, vocês lá e a gente aqui, e com outro na Austrália. Uma vez eu estava com um professor, aquele do Mar do Norte, o Ted, ele me falou o seguinte que eu não esqueci. O professor Damasceno, ele veio convidado pela Petrobras na área de incrustação. Quando nós começamos a descobrir o petróleo do Mar do Norte, nós não sabíamos zero de petróleo, de nada de tecnologia nem de ciência. E comprávamos tudo os americanos, só vivia americano lá vendendo pacote. Aí o governo norueguês resolveu, então vamos criar nossa competência. Hoje a Noruega vende a competência para o SEMPES. Aí ele disse assim, faça a mesma coisa na sua universidade, no núcleo. Isso, nunca esquecemos isso aí, de fazer isso aí. Por isso é que vocês vão visitar aqui o NAB, ele tem 2 oficinas, dois laboratórios, nós chamamos oficina, de mecatrônica, porque nós queremos desenvolver equipamentos, fazer peças de reposição aqui. O equipamento é caro, ressonância, área médica, isso para mim é uma tragédia. Vendem o equipamento, depois está sucateado. Porque o que eles querem é vender manutenção. Então, nós temos essa preocupação de gerar equipamentos de campo, gerar até desenvolver tecnologia. Nós estamos numa curva de aprendizado, mas já estamos bem adiantados. Então, há 6 anos atrás, nós estávamos no começo. Hoje nós já estamos. Então, só esse ganho na curva de aprendizado nessa área já é um grande valor. Isso está parecendo aquele logo do NAB aberto. E cada vez eu me lembro de uma coisa e fico falando. Então eu vou encerrar dizendo o seguinte. Aqui
tem sonho, muito sonho, ideias. Mas, se foi concretizado, é porque teve cada um de vocês nessas ideias. Vocês nos ajudaram. É porque tivemos cooperação internacional que nos estão colocando força e segurança. O Dr. Ronald Reis está aí, e já com a mensagem de que as universidades americanas estão doidas para vir para esse projeto, de Tübingen e da Alemanha. Mas, sobretudo, tem uma coisa que me deu muita solidez, que é a família. Minha família foi a solidez dos pés no chão. Minha esposa, meus filhos, minha filha que está ali, por sinal, ela disse para não dizer que ela é procuradora da República aqui do Rio de Janeiro, não é do Ministério Público Federal. O André, que foi o engenheiro aqui, a Glória, minha irmã e tudo, então, tudo isso. Mas tem também dentro da UF. Eu agradeço, sobretudo, em primeiro lugar, é uma questão de honra, e ele sabe que não é do meu feitiço, mas o professor Roberto Salles, que nos deu a confiança, que acreditou na proposta e que institucionalmente sempre esteve ao nosso lado, inclusive com pleito justo junto à Petrobras. Então, a primeira gratidão para ele. Mas teve outros. Teve a SAEM, que desde o início nos alocou esse terreno. Teve o professor Heitor, teve os reitores, o professor Cícero, a nossa madrinha do NAB, que é a professora Marta De Luca. Cadê a professora Marta De Luca, que sempre apoiou aqui? Quem? Gilberto. O Gilberto e o Anderson. Eu ia apanhar em casa, Gilberto e o Anderson. Mas edita depois isso, essa frase. Aquele ali, o Roberto Salles até disse, ele é teu filho? Não, ele é professor. Esse homem, uma vez, eu vou contar aqui uma coisa. A universidade é pouco eficiente, eu vou lhes contar uma. Em final de dezembro do ano atrasado, ou foi no ano passado, houve um problema lá no SEMPES, e ele estava passando as suas férias em Pato de Minas, no dia 27 de dezembro. Foi chamado pela Petrobras, ele chegou e me disse, 3 dias depois, Damasceno, eu cheguei lá, no outro dia, foi 400 quilômetros de ida e 400 quilômetros de volta, para completar uns testes com água de produção. Então, essa é a universidade que é pouco eficiente? Duvido que no SEMPES hajam pessoas capazes de passar a noite toda. Nós fizemos lá em cima no NAB um pequeno dormitório, porque há experimentos que duram a noite toda. E eu fiquei com pena do professor Anderson e outros, recostado na bancada, cochilando. Então ele está autorizado, quando tiver assim, para a noite, ter um descanso ali, só para isso. Essa é a universidade. Agradeço muito às empresas. Veja bem, nós estamos trabalhando, é universidade pouco eficiente. Vocês sabem com quanto recurso foi feito isso aqui? Com recursos de 2006, que já estavam poucos. Isso aqui teve paixão do construtor, do doutor Melquiades, dos engenheiros. Teve funcionário que veio de Goiânia e morou aqui. Então, isso aqui tem suor de muitas pessoas. Por isso é que eu digo aqui, o NAB é um monumento, ele não foi feito numa planta fria, ele foi feito artesanalmente. E eu agradeço às empresas também, que ajudaram no momento de sufoco, a Metron, a Mettler, a Pensalab, a Lab Solution, a Polimate, e se eu esqueci outra, vocês me perdoem. Sim, e eu falei também isso aqui, falou do script, que o NAB tinha que ser bonito, porque eles tinham que corresponder ao cenário que o circunda, que o emoldura. Se puder abrir aí para vocês verem. Já está de doido, professor?
Falou. Não me falaram na hora certa, devia ter dito na hora. Eu ensaiei 10 vezes a história do pôr do sol. Abro aquilo rapidamente. Já começou que quem devia estar ali era o Wellington, ele não está, desapareceu. Na hora, furou todo mundo. Olha aí. Professor, deu para ver um lusco-fusco. Deu um lusco-fusco. Olha que coisa bonita. Vê o centro do rio, vê o Corcovado e vê o Pão de Açúcar. Onde que tem isso aí? Veja onde que tem isso aí. Obrigado por ter lembrado, viu? Valeu muito esse momento, valeu muito mais do que essas palavras. Bom, eu gostaria de convidar vocês para, depois disso aqui, a visita, eu acho que o cerimonial vai visitar, você visita em grupo, mas eu só queria dizer, acabar com uma frase. A UF é minha alma mater. É minha mãe sublime. E pronto. Obrigado, viu? Boa noite a todos. Meu nome é Murilo César Ramos, eu estou representando a professora Miriam Assunção Lepes, diretora-presidente da Fundação Euclides da Cunha, que é a Fundação de Apoio à Universidade Federal Fluminense. Assim como muitos, eu também sou servidor público federal e gostaria de parabenizar o professor Damasceno, né, e falar uma frase que andava lendo essa semana, dizendo que João Pessoa diz que é o momento da ousadia, né? Que se a gente não se atrever a fazer, que é o momento da travessia, a gente poderá ficar à margem de nós mesmos, né? E com essas palavras, eu gostaria de dizer que realmente eu acho que o professor Damasceno, junto, né, o professor Roberto, no seu segundo mandato, tem sido ousado em tornar essa universidade um exemplo, né, a nível nacional, na forma de crescimento e na procura da qualidade, né, do ensino. E, ao mesmo tempo, também agradecer a gente como fundação, né, de ter participado dessa parceria, né, como gestor na parte de gerenciamento administrativo e financeiro desse projeto, né, e dizer que a Fundação ela honra em ter participado também nesse momento de inauguração do prédio, que tem sido um sonho desde que a professora Miriam assumiu em 2011 em ter realizado todas as obras que porventura estavam em poder da Fundação gerenciar, né? Esse é um momento muito importante para a Fundação, né? E agradecer e dizer que nós estamos também de portas abertas a toda a comunidade universitária, né? E tenho certeza que ela honraria estar aqui presente, mas infelizmente por uma atividade também profissional, infelizmente está ausente, né? Muito obrigado a todos. Boa noite aí, obrigado aí pelo convite do magnífico reitor. Eu estou aqui representando o gerente executivo do SEMPES, e eu participei dessa implantação dessas redes todas, né? Eu estou no SEMPES há 29 anos e fui gestor de uma rede grande, a Rede Galileu, de visualização científica e computação. Quando a gente foi montar em 2005, que começou essa discussão de como montar esse programa de redes, isso baseou-se naquele conceito de núcleos de excelência. As universidades que foram convidadas a compor as redes em 2006 foram aquelas os grupos das universidades que foram considerados excelentes. Vocês estão nessa rede porque vocês são excelentes. E várias discussões tiveram de juntar
tentar pegar algumas universidades que estavam com alguma coisa incipiente para juntar alguma grande excelente e compor uma rede. No caso da nossa rede Galileu, a gente trouxe a UFAL para ser o irmão mais novo, né, dos grupos excelentes. A rede de gerenciamento de águas, vocês foram os capitães, né, a gente chama de... Na época a gente até brincava, cabeça de chave, né, de cada rede tinha uma cabeça de chave e tinha os outros que a gente ia compondo, né, e vocês estão de parabéns, né, vocês cumprindo aí o objetivo de vocês, e espero que vocês continuem aí com a excelência em pesquisa, né, nessa área aí de águas e biomassa e computação também, né. Obrigado a todos aí e parabéns pela infraestrutura aí que vocês montaram. Já boa noite a todos. Inicialmente, agradecer o convite aqui do magnífico reitor Roberto pelo estar aqui presente hoje nessa inauguração. Eu tenho uma pequena cola aqui, não vou demorar muito, não, porque acho que as palavras do professor Damasceno já foram mais do que ilustrativas de todo o processo que a gente teve aqui na construção desse centro, desse núcleo que é o NAB, né? Mas acho que cabe a pena a gente ressaltar que é uma satisfação para a Petrobras ter mais um desses projetos de investimento que a gente está tendo nas redes, um projeto concluído, né? Aqui, em particular, junto com a UF, a Petrobras já trabalha há muito tempo em várias áreas, né? Área de geoquímica, área de corrosão, geofísica, meio ambiente, mas com mais detalhes nessa área, principalmente na linha de incrustação. Essa já é uma cooperação que, vou falar aqui modestamente, já deve ter uns 15 anos, para não entregar muita idade das pessoas, mas não me furtaria dizer que deve ter mais de 25 anos aqui que a gente está em cooperação, a UF, o SEMPES, nosso centro de pesquisa, em desenvolvimento, em prover soluções tecnológicas para essa área, né? Até aqui gostaria de endossar as palavras que o professor Damasceno fez sobre o professor Anderson, que está aí escondido agora em algum lugar, né? O Anderson foi colega nosso lá na Petrobras durante muito tempo, então a gente sabe muito bem dessa dedicação que ele tem ao trabalho e que, junto com todo o grupo lá em Incrustações, passaram já vários fins de semana trabalhando, resolvendo problemas. Então, acho que já tem toda essa dedicação já evidenciada lá com a gente, e continua hoje aqui com a UF, né? Então, acho que hoje aqui a gente não está inaugurando um prédio simplesmente para a UF, né? A Petrobras vê como uma ampliação dessa linha de cooperação, dessa parceria, que é assim que a gente vê esse nosso trabalho com a universidade, né? Nós somos parceiros nesse desenvolvimento de soluções, né? Então, a gente está aqui para atender uma demanda que, no fundo, é da sociedade, em prover soluções tecnológicas que visem o bem da nossa sociedade, o bem do nosso país, né? Acho que cabe aqui deixar registrado sempre um agradecimento à ANP, que provê toda essa possibilidade dessa parceria nos moldes em que ela é feita, né? Agradecer a todos os colegas da Petrobras que estiveram envolvidos. A Carmen estava envolvida desde a nascença desse projeto. Aqui ela conhece cada tijolinho que foi colocado, acompanhou aqui todos os passos, mas todo o grupo que trabalha com incrustação lá no SEMPES, né? Agradecer a todo o pessoal das gerências do PDGP, PDEP, que trabalharam ativamente nisso, e o pessoal do nosso lado do GTEC, que é quem trabalha aqui no dia a dia, tentando resolver todos os percalços que aparecem na criação desses projetos, né? Agradecer também à Fundação, aqui a FEC, que acho que tem um papel muito importante nesse papel, dessa intermediação universidade-empresa, é a Fundação que faz esse meio campo, então a gente sabe das dificuldades que as fundações têm, então agradecer todo o empenho que eles tiveram. Por fim, agradecer toda a comunidade acadêmica aqui da UF, docentes, discentes que trabalharam, em particular o professor Damasceno, que, como vocês viram, dedicou grande parte da vida dele aqui nos últimos anos para a criação desse instituto, né? Então, quando vocês veem toda essa empolgação dele ao falar, acho que é o resultado dessa dedicação que ele teve nesses últimos anos, e que vocês observam que ele comenta todas as glórias que ele conseguiu obter sem reclamar dos percalços que ele encontrou, né? Então, e que a gente sabe que foram muitos. Então, mais uma vez, agradecer ao professor Damasceno
pela competência e dedicação na execução desse trabalho, né? Então, e estender isso, lógico, para toda a comunidade da UF, que acho que é um resultado, principalmente para a universidade, que é quem vai estar trabalhando com a gente e para toda a sociedade, né, no desenvolvimento desse nosso país. Obrigado. Eu queria dizer, professor Damasceno, que, na verdade, pela quantidade de palavras, você praticamente falou tudo. Mas eu queria só fazer uma observação. Realmente, esse prédio, essa obra, é um prédio muito bonito, muito bem construído, muito bem fiscalizado. Mas agora nós vamos ter que nos preocupar com a produtividade. Porque uma universidade com um prédio desse, núcleo de estudo em biomassa e gerenciamento de água, que se predispõe a fazer esse tipo de pesquisa, nós temos que apresentar resultado. Para apresentar resultado, nós temos que trabalhar com as equipes. Ninguém faz nada sozinho. Tem que ser uma equipe multidisciplinar, trabalhando na área para poder produzir. E aí, quando eu me referi a Prêmio Nobel, eu me referi a um programa Ciência Sem Fronteiras, que nós temos que trazer, sim, pessoas renomadas do exterior para passar um tempo aqui com a gente. Nós temos que nos acostumar a isso e eu tenho estimulado que isso aconteça. Isso é muito salutar, isso engrandece o nome da universidade e há um aprendizado mútuo, tanto o aprendizado dessas pessoas renomadas, como também o aprendizado delas em relação ao que nós fazemos aqui com a nossa cara. Então, isso vai ser muito importante que nós não percamos de vista. E uma universidade que se preza, ela vive de ensino de graduação forte, pesquisa e pós-graduação forte, com produção e publicação. E a extensão fazendo esse meio campo, levando para a nossa comunidade o resultado, né, desse elo. Sem isso, nós teremos um prédio, né, com as pessoas de boa vontade, mas que não vai apresentar o resultado que nós queremos. Mas como eu acredito na sua vontade, de sua equipe, eu tenho certeza que nós teremos esses resultados para colocar a nossa universidade no patamar que nós esperamos que ela fique. Professora Rosa Benevento, nós queremos deixar a UF, nesses próximos 4 anos, que eu saio em novembro, mas deixo aqui um sucessor, 2, um reitor e um vice, que já tem expertise na área de pesquisa, pós-graduação e inovação. São pessoas que têm um nome nessa área. Então, o que eles vão fazer? Aproveitar o momento da universidade e alavancar a universidade para o patamar que ela tem que estar. Daqui a 4 anos, eu espero ver a Universidade Federal Fluminense entre as 100 melhores do mundo. Essa é a nossa meta. Não podemos fazer por menos. E no cenário nacional nem se fala. Para isso, nós estamos plantando as bases que vocês estão vendo aqui em todos os campos. Uma universidade que cresceu na pesquisa e pós-graduação, cresceu na qualificação, mas ainda é insuficiente. E agora o mote é ela crescer em excelência. E por isso que nós estamos fazendo esse trabalho e deixando a universidade para as pessoas realmente que podem alavancar a nossa universidade com a visão que eles têm, o que é uma universidade, o que é uma graduação forte, uma pesquisa e pós-graduação forte. Então, isso é a única coisa que eu espero do grupo que vai realmente trabalhar aqui. Agora, quanto ao que você falou, professor Damasceno, que você está saindo de um espaço lá pequeno no Valonguinho, o Valonguinho, todas as obras na universidade, elas foram feitas dentro de um plano diretor. Para quem não sabe, as obras não foram criadas da cabeça do reitor, ao acaso. Teve uma comissão, tem um plano diretor aprovado pela prefeitura. E é assim que tem que ser, não é nada ao acaso. Foi tudo planejado, tudo feito como tem que ser feito. Por isso que a Universidade Federal Fluminense está apresentando esse resultado.
E ali o Valonguinho vai ser uma área em que nós tivemos um concurso de arquitetura, vai ser uma área que vai ser reurbanizada, com acessibilidade e um local próprio para os alunos poderem conviver. E tudo que tiver fora do plano vai ser passado um trator, não tenha dúvida disso. Não vai ficar nenhum puxadinho no Valonguinho. Então, o senhor pode, por favor, estudar um local para trazer o que tem lá. Porque não vai ficar, vou dar um prazo. Então, a universidade vai avançar assim. Então, nenhum puxadinho fica. As pessoas crescem no espaço, mas quer deixar um puxadinho lá atrás. Então, aquilo ali vai sair do lado do novo Instituto Biomédico, aquilo ali vai ser uma área de lazer para os nossos, de convivência para os nossos estudantes. E isso eu estou falando bem claro, eu tenho falado isso. E é assim que tem que ser a universidade. E a Petrobras, grande parceira das universidades, grande parceira da Universidade Federal Fluminense, nós queremos estreitar cada vez mais os laços. Queremos que a universidade tenha um resultado rápido, uma ação rápida, menos burocrática em relação à Petrobras. E precisamos mais do que nunca, que a Petrobras nos ajude a resolver um problema pontual de alocamento de recurso com a mudança de uma rubrica, que eu já venho mandando documento para a Petrobras. Isso não pode realmente impactar o que nós estamos vendo aqui hoje. Vocês estão presentes, estão vendo a qualidade que foi feito isso aqui. Então, eu peço ajuda aos dois gerentes para que resolvam o mais rápido possível, da melhor maneira. E eu digo sempre, os órgãos de controle são muito importantes, mas a universidade ela goza de uma autonomia garantida pela Constituição. Nós não podemos ficar sempre batendo continência para os órgãos de controle, senão a universidade não avança. Nós devemos respeitar e acatar o que tem que ser acatado. Senão, nós não vamos avançar, porque é CGU, TCU, Ministério Público. Então, essa é uma crítica que eu tenho aos órgãos de controle. E alguns órgãos não têm controle de ninguém. Nós temos 3 controles. Agora, quem controla o Ministério Público? A Corregedoria? Quem controla o Tribunal de Contas da União? Essa é a pergunta que eu tenho feito a todos. Então, para encerrar, eu gostaria de dizer que a universidade vai continuar parceira da Petrobras, mas nós, os 2 órgãos, nós podemos instalar um procedimento para termos mais agilidade nas ações. Então, muito obrigado, parabéns a todos, parabéns Universidade Federal Fluminense.